através da palavra de hoje, que nós possamos receber a resposta de Deus. Por que no Japão poucas pessoas creem em Jesus? E mesmo crendo em Jesus, não conseguem ter uma fé profunda para se tornarem discípulos. Ou seja, por que não conseguem ser fortalecidos a tal profundidade de se tornarem discípulos para evangelizar? Os jovens, os remanescentes, por que eles não estão conseguindo ser criados dentro da igreja e se tornarem líderes? Hoje, na palavra de hoje, nós recebemos a resposta para todos esses conflitos e problemas. Paulo sabia que o problema do ser humano não era um problema tão fácil assim. E judeus acreditar em Jesus era uma coisa muito difícil. E Paulo sabia disso também. Por quê? Porque os judeus, desde a época de Abraão, eles foram criados dentro da lei. Foi pregado dentro deles a lei de Moisés. Então a cabeça deles era fechada para receber a informação sobre Jesus. Então, quando uma pessoa ela é pregado dentro dela algo falso e você converter ela a uma nova coisa, Paulo sabia que isso era muito difícil de ser feito. E o próprio Paulo era um desses judeus. Dentro dele havia a lei de Moisés pregada. E ele acreditava que todos os cristãos estavam errados e que ele precisava prender eles. E Paulo, ele era esse homem. Ele não acreditava que só de acreditar em Jesus você é salvo. Ele não acreditava nisso. Então ele veio até então vivendo dentro dessa lei. Mas esse Paulo, milagrosamente, tem um encontro com Jesus. Ele se encontrou pessoalmente com Jesus. Então, mesmo que ele tivesse pregado alguma coisa errada dentro dele, era o próprio Jesus que estava ali e ele teve a certeza de que ele é o Deus verdadeiro. E ele entendeu que ele precisava pregar isso para outras pessoas. Mas mesmo Paulo andando e pregando, as pessoas não conseguiam compreender e nem crer. E Paulo se levantou como testemunha dizendo que ele viu Jesus de verdade, mas as pessoas não acreditavam nisso. Então Paulo volta para a sua terra natal e fica 7 anos ali estudando. 7 a 8 anos ele ficou ali evangelizando ele mesmo. E então a forma de ele evangelizar, ele mudou. Ele se posicionou com uma estratégia. Então, que tipo de estratégia evangeliza? Ele não ia sozinho, mas ele ia em time para o campo, para o local que ele queria evangelizar. Até então, Paulo ia sozinho e ele não teve nenhum fruto. Mas agora Paulo, ele tem essa estratégia e ele vai com um time, com mais pessoas. E qual era o propósito para isso? Não era para ele pregar para muitas pessoas, mas para que ele encontrasse para que esse pudesse ser profundamente evangelizado e se tornasse um discípulo verdadeiro. Quando você está evangelizando sozinho, você tem vontade. Não tem como você, evangelizar profundamente pessoas, porque você vai evangelizar muitas, só que rasamente. Então, como, por exemplo, que eu tô ali fazendo talapã
E aí chega uma pessoa nova na reunião. Então, quando chega uma pessoa nova na reunião, você não consegue mais se aprofundar com a outra pessoa que já estava, porque essa pessoa é nova. Então, precisa de uma outra pessoa para que ela possa estar atendendo essa pessoa nova e pregando o caminho da salvação, né? Hoje, na Igreja Missionária Evangélica, nós temos vários líderes que estão preparados para passar o evangelho, né, o caminho da salvação para pessoas novas que vêm na igreja. Eu sozinho não consigo, né, fazer todos os cultos e também evangelizar cada uma das pessoas que vêm pela primeira vez aqui na igreja. Mas temos esses obreiros que é um time comigo e eles estão preparados e disponíveis para fazer essa parte. E também nesse momento temos professoras no jardim de infância, nos jovens, né, nos ministérios de jovens. Então nós temos vários obreiros que podem estar disponíveis para cuidar, né, de todas as idades das crianças que estão aqui na igreja. E também nas nossas outras igrejas que temos pelo Japão, também temos responsáveis para isso. Então, a estratégia de Paulo, como está escrito em Atos 17:1, é que ele ia nas sinagogas. Sinagoga era um lugar que era quieto, onde ele podia ensinar. Então, nas sinagogas, ele encontrava muitos jovens ali e muitos remanescentes. Então, esses jovens, eles recebiam o evangelho e o evangelho entrava profundamente neles. Então, quando Paulo chegava em algum lugar, a primeira coisa que ele fazia era ir em uma sinagoga. Por quê? Porque quando você já é adulto, para você receber o evangelho, é mais difícil. Precisa de mais tempo. Porque até agora você veio vivendo com um pensamento, veio vendo coisas. E precisa ser quebrado todas essas coisas. Mas até quebrar tudo isso, gasta tempo. Por isso, nós precisamos, ele ia na sinagoga onde ele podia conversar, ele tinha tempo e ele começou a evangelizar primeiro os remanescentes, os jovens. E a terceira estratégia de Paulo é que ele tinha um período de tempo para fazer essa evangelização. Então, ele está lá em Tessalônia e nós sabemos que ele passou um tempo lá somente. Lá em Corinto ele ficou 1 ano e meio. Em Efésios ele ficou apenas 2 anos. Então ele evangelizava já com um tempo definido. E quanto mais ele evangelizava ali concentradamente, mais tinha frutos. É totalmente diferente você escutar o evangelho uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Então Paulo, ele tinha essa estratégia. Mas qual era o conteúdo então desse evangelismo de Paulo? Lá em Atos 17:3 está escrito assim: Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias.
nós, humanos, todos os problemas que nós temos, de onde que veio, né? Por que, vamos supor, um problema grande, Covid, guerra, por que está acontecendo isso? Principalmente no Japão, né? O maior problema do Japão é problemas psicológicos. Em cada casa, uma pessoa, pelo menos, está com problema psicológico. Então, nos jornais também, nós vemos que está passando direto aquele incidente da onde aquela família tirou o pescoço, né, daquele homem no hotel e levou para a própria casa deles. Então, esse tipo de incidente, isso é coisa demoníaca. Com certeza é o diabo que está trabalhando na vida dessas pessoas. Então, não importa se você tem estudo, se você tem um status na sociedade, esse tipo de problema psicológico não tem como a medicina resolver, não tem como a ciência resolver. A ciência pode evoluir, mas vai continuar acontecendo essas coisas. Por quê? Porque não são coisas que são solucionadas através da ciência. A gente pensava que o Covid estava já passando e que ia ficar tudo bem, e então, bum, começa uma guerra. E nós estamos vendo que todas as coisas estão caras. Então, essa guerra da Ucrânia, quando acabar, será que vai solucionar os nossos problemas? Não, vai acontecer outro problema. Então, as pessoas, elas estão preocupadas com o futuro, elas estão vivendo dentro do medo e da preocupação. Porque está acontecendo vários problemas. Mas como começou esse problema? De onde que ele começou? Só a Bíblia tem a resposta para isso. O homem original foi criado à imagem de Deus. E Deus deu somente para o homem todas as bênçãos. E essa era o homem original, e essa é a bênção que nós recebemos. Mas através de 3 problemas, todos os problemas que nós temos surgiram. 1. O ser humano obedeceu a palavra do diabo. Era para o ser humano estar com Deus, mas ele escutou o diabo e se separou de Deus. Deus falou que não era para ele comer aquele fruto. Mas o homem foi enganado pelo diabo e comeu. E então, por causa disso, o relacionamento de Deus e o homem foi quebrado. E por isso, todo ser humano nasce como escravo do diabo. Todo ser humano nasce como pecador. Todo ser humano tem um relacionamento quebrado com Deus e nasce morto espiritualmente. E esses 3 problemas, para eu provar que existe, qualquer pessoa, ela nunca foi ensinada, mas ela faz idolatria. Quando nós olhamos para os animais, eles não fazem idolatria, mas somente o ser humano, em todo o mundo, faz idolatria. E mesmo ele se esforçando muito e fazendo só coisas boas, acontece desastres na vida deles. Doenças físicas, doenças psicológicas, acidentes, ou seja, maldições e desastres. E se você morrer, será que esses problemas vão solucionar? Não, porque depois da morte, ainda o inferno espera. Esse é o verdadeiro problema do ser humano. E a partir disso, acontecem vários outros problemas, mas o diabo faz com que você não entenda isso. Ele continua enganando você, falando que esse não é o problema, mas que a culpa é de outra pessoa. O que o budismo está falando? Que os problemas, né, que nós vivemos, de quem que é a culpa? Eles falam que é porque você não
não cuidou dos antepassados, ou porque você na outra vida não foi uma pessoa boa, não é verdade? Quando você vai em uma pessoa adivinho, ele fala que você nasceu com uma maldição. E quando você olha para pessoas que são pensam que são justas, elas falam que você não está se esforçando. Então, sabe, as pessoas dão essas desculpas e isso parece que se torna a verdade pra gente. Mas a sociedade diz que o ser humano veio da evolução de uma ameba. E o ser humano vive concentrado nele de uma forma egocêntrica, ele vive pensando só nele. E acha que isso é certo. Então, isso tudo está errado e eles estão procurando achar uma solução, uma resposta, só que no lugar errado. Tudo isso está errado, porque o verdadeiro problema do ser humano é que ele está separado de Deus. Mas por que ele ficou separado de Deus? Porque ele pecou. E a verdade é que hoje o ser humano é escravo do diabo. E somente a Bíblia diz, o pai de vocês, o diabo. Ela está dizendo, vocês são escravos do diabo. Só a Bíblia diz isso. E só a Bíblia fala a verdade sobre qual é o problema do ser humano. E ela nos diz por que nós não somos abençoados, por que as coisas não dão certo. Porque ela diz que nós estamos dentro do pecado e da morte. E ela fala claramente que esse é o problema do ser humano. Quando você souber verdadeiramente qual é o problema da sua vida, você vai encontrar a resposta certa. E a resposta e a solução não é religião, é apenas Jesus Cristo. A Bíblia é a promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus é Cristo, o descendente da mulher. Cristo significa ungido, ou seja, ele é rei, sacerdote e profeta. Como um rei verdadeiro, ele destruiu o diabo que fez surgir problemas na nossa vida. Como sumo sacerdote, ele sangrou na cruz e perdoou todos os pecados do ser humano. Ele nos salvou do verdadeiro problema que é a morte e nos trouxe para a vida como um profeta. E ele é o Cristo, o único solucionador para os nossos problemas. Mas quem pode ser Cristo? Só Deus verdadeiro pode ser Cristo. Não há ninguém que possa fazer esse trabalho a não ser o próprio Deus. Se não for o próprio Deus, quem conseguiria destruir o diabo e nos arrancar da morte e nos trazer para a vida? O verdadeiro Deus veio como ser humano e sangrou na cruz para perdoar os nossos pecados. Por isso, lá no Antigo Testamento você lê que várias vezes na Bíblia sobre derramamento de sangue, sobre sacrifício, estava apontando para o Cristo. O verdadeiro Deus sangrou por nós e ele perdoou nossos pecados, e para provar que ele era Deus, no terceiro dia ele ressuscitou. Ele é o Cristo e ele foi prometido várias vezes aqui na Bíblia. Quando nós lemos aqui no capítulo 17 de Atos, no versículo 3 está escrito: o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Isso tá certo. Isso é único, porque não é qualquer pessoa que pode ressuscitar. Somente Deus tem o poder para ressuscitar. Então quem é esse Cristo? Ele é Jesus.
Uma pessoa que nunca ressuscitou não pode dizer que é Jesus. E tem vários aí que falam que é Jesus. Vários que ficam dizendo que são Jesus. Mas se eles se dizem ser Jesus, eles precisam provar que eles são. Eles precisam ressuscitar. No passado e no futuro, só existe uma pessoa que tem o poder para ressuscitar e ele é Jesus. Por isso, quando você acredita que Jesus Cristo é Deus, você é salvo. Quando você acredita nisso profundamente, quando você crê que verdadeiramente através de Jesus você não é mais escravo do diabo, mas você agora é filho de Deus e teus pecados foram todos perdoados, que você saiu da morte e veio para a vida e que isso é eterno, não vai mudar essa condição. Mas se esse evangelho não está claro dentro de você, se você tem dúvida se verdadeiramente isso é verdade, ou se você realmente é filho de Deus ou não, sabe, você precisa acreditar em Jesus. Não duvide, nem um pouco. Sabe por quê? No momento em que você acreditar de verdade, a tua doença vai ser curada, as coisas vão melhorar, os problemas psicológicos 100% vão ser curados. E até mesmo a tua vida vai se tornar, você vai se tornar uma testemunha que Jesus é o Cristo. Aleluia. Por isso, primeiro, que você possa se concentrar nesse evangelho. E é por isso que nós estamos reunidos aqui. Para que concentradamente nós possamos entrar dentro desse evangelho. Porque o culto é um lugar para isso. Para você se concentrar na palavra de Deus. Para você se concentrar no evangelho. E para que você possa, então, aonde você estiver, poder se concentrar nele e desfrutar dele. Quando você se concentra no evangelho, você recebe resposta. Através desse evangelho e da oração e da adoração, você começa a ter visão. Você começa a sonhar o que eu posso fazer através desse evangelho. Os remanescentes podem descobrir qual é o talento que eles receberam. E eles vão usar esse talento para o quê? Mas antes disso, você precisa se tornar um líder espiritual. Um líder espiritual é aquele que tem a convicção do perdão, da salvação e da vitória. Ele tem poder para fazer Satanás se dobrar de joelhos. Sabe por quê? Porque Satanás, ele ataca só aquele que não tem convicção da salvação. Satanás, ele vai com alegria atacar pessoas que não têm convicção de que elas estão salvas e que elas são filhas de Deus. Ou seja, você precisa ter essa resposta, somente Cristo. Quando você tem essa fé de que somente Cristo, o diabo, ele fica de joelhos. Ele não tem poder sobre você. Então que você possa desfrutar profundamente disso. Porque quando você se concentra e desfruta do evangelho, o teu coração, ele fica calmo. Então, você começa a conseguir pensar, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer para Deus? Os meus dons, o que eu vou usar eles? Sabe, se você tem um trabalho, um negócio, para pensar, por que você tem esse negócio? Para o que vai ser esse negócio? Qual é o propósito de ter esse negócio? Que você possa descobrir que o propósito é que
você faça a vontade de Jesus, que você receba uma resposta sobrenatural. Ou seja, é para você descobrir qual é o seu CVDIP. O CVDIP não é algo que você constrói, é algo que você obtém através de desfrutar do Evangelho. Então, amados, antes de qualquer coisa, desfrute do Evangelho. É o mais importante da sua vida, é a coisa mais importante. Porque para você viver dentro do Japão, se você tem vários outros pensamentos e preocupações, ele rouba você. Ele rouba você e essas coisas roubam você e o teu coração fica duro e então você fica doente, sabe? Você fica com doenças físicas, psicológicas e aparecem outros problemas. Sabe por quê? Porque isso é a fortaleza que Satanás constrói. E se você não destruir essa fortaleza do diabo, vai aparecer de novo problemas e doenças. O problema de quem tem doença psicológica é essa. Quando é destruído a fortaleza do diabo dentro de você, aí sim você é liberto. Como você vai destruir a fortaleza do diabo? Escutando várias vezes o Evangelho, se concentrando 24 horas, desfrutando do Evangelho. O Deus Trino, a Santíssima Trindade está comigo. Não deixe outra coisa roubar o teu coração. O Deus que está no trono está em você e está com você. Por isso, porque o Deus Trino está com você, tá tudo bem. Você vai se tornar uma luz e vai refletir a luz de Cristo como um evangelista. Você vai fortalecer a igreja. E então os remanescentes, os obreiros e os mantenedores se reunirão. Então, quando você escuta isso e é pregado isso várias vezes dentro de você, todos os problemas que foram criados dentro de você, eles vão sair. Por isso, esse momento no domingo é muito importante. Vamos ter vitória. Eu acho que aqui no Japão, por que os remanescentes não são fortalecidos? É porque os jovens aqui têm muitas coisas para fazer. Então, no passado, em 1900 e pouco, teve as Olimpíadas na França. E então, um jovem, ele vai participar das Olimpíadas. E o dia que esse jovem ia participar era domingo. E ele falou assim: se for domingo eu não vou. Todo mundo sabia que ele ia ganhar. E aí eles chamaram até mesmo o rei da Inglaterra para chamar esse menino para ir nas Olimpíadas. E ele disse que ele não ia. E então o técnico disse assim: Você é um atleta de correr 100 metros, mas domingo você não quer ir, então você vai fazer outro. Você vai correr 400 metros. E esse menino que corria, era um atleta de 100 metros, ele correu 400 metros e teve vitória. Essa é uma história verdadeira. O nome dele é Henrique. E depois ele foi enviado como missionário para a China. Em 1920, lá na Inglaterra, tinha muitos jovens como esse. Eles acreditavam verdadeiramente em Jesus.
Eles acreditavam verdadeiramente no Evangelho. E é por isso que eles receberam essa resposta. Quando o que está pregado em você é transformado, você recebe resposta. 3. Então, quando você vai desfrutando disso, vai aparecer resultados do evangelismo. Na nossa vida, resultados nos acompanham. Então, através de desfrutar do evangelho, muitas pessoas vão ser salvas. Lá em Atos 17:4 está escrito assim: Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas às quais se juntaram a eles, um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo, e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Então, muitas pessoas dessa região de Tessalônica escutaram o evangelho, se converteram. E lá no versículo 6, Paulo se encontra com um homem chamado Jasão, aonde ele convida Paulo e Silas para sua casa e abre a casa para ser uma igreja. Naquela época, quando você acreditava em Jesus, você era perseguido. Então, Paulo, ele estava fazendo esse trabalho. E por que ele conseguia fazer isso? Porque verdadeiramente as pessoas recebiam resposta. Ele tinha graça nele. E isso é um resultado óbvio, porque ele acreditava verdadeiramente. E então, aqui na igreja de Tessalônica, ela se junta, agora na nossa época é a Grécia, né? E ele se torna uma das igrejas mais grandes ali. O propósito de nós vivermos aqui no Japão é que nós só vamos ser fortalecidos quando nós nos posicionarmos. Porque aqui dentro tem uma cultura muito forte de idolatria e de coisas enganosas. E essas coisas precisam ser destruídas. Só quando elas forem destruídas, o evangelho entra. Você precisa entender que não existe outra forma a não ser Jesus Cristo que pode solucionar os seus problemas, e através desse Jesus Cristo, você precisa chegar a ter uma fé de entender e de crer que Jesus solucionou todos os teus problemas, e então você vai ser fortalecido, e então resultados te acompanharão. Então, como conclusão, para isso, nós precisamos continuamente desfrutar do Evangelho. Vamos ter um momento todos os dias para desfrutar do Evangelho. Continuamente. Desfrute do que você recebeu quando você aceitou a Jesus Cristo. As 7 bênçãos, as 5 convicções. Convicção da salvação, do perdão, da orientação, da vitória, do perdão dos pecados e a convicção de que a tua oração será respondida. Você recebeu poder, fortalecimento de Deus. Nós que somos filhos de Deus, recebemos poder físico, mental, poder para qualquer coisa. Qualquer coisa que acontecer na tua vida, não temas. Porque nós temos poder espiritual, amém? E também recebemos poder econômico, poder físico, poder psicológico. Sabe, quanto mais você desfrutar disso e ter convicção, mais você vai receber. Mas o diabo sempre vai te impedir. Então,
para que você vença, concentre-se. Concentre-se para que isso possa ser pregado profundamente dentro de você. Ore assim, quando o evangelho for alcançar o profundo de você, enraizar profundamente em você, você se tornará um baluarte de Deus para outras pessoas. Você vai conseguir levantar pessoas. Amém? Deus Pai, nós te agradecemos. Pai, que primeiramente eu me transforme nesse baluarte forte para também fazer outras pessoas serem baluarte forte. Principalmente os remanescentes, que eles possam ser líderes no campo e no futuro. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.